Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os quantis. Mas o que são os quantis? Bem, os quantis são algumas medidas da nossa variável que a dividem em partes iguais. Também vão nos ajudar a entender melhor sobre a variabilidade e sobre a simetria ou assimetria de uma variável. Então, considerem que nós tenhamos a nossa variável distribuída ao longo dessa linha reta aqui de modo ordenado, tal que o x entre parênteses 1 representa o valor mínimo da nossa variável, enquanto o x entre parênteses n representa o máximo da nossa variável. Então, nós já conhecemos a mediana. A mediana é um quantio que divide a nossa variável em dois conjuntos com o mesmo número de elementos, ou seja, a mediana é o valor da variável tal que 50% dos valores dessa variável ficam abaixo da mediana e 50% dos valores da variável ficam acima da mediana. Então, um outro grupo de quantis que nós temos são os chamados quartis. Os quartis são os valores da nossa variável que a dividem em 4 partes iguais. Ou seja, nós vamos ter o quartil 1, o quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3. E os quartis são tais que, em cada um desses intervalos, nós temos 25% dos valores da nossa variável, ou seja, o quartil 1 é o valor da variável tal que 25% dos valores da variável se encontram abaixo de Q1. O quartil 3 é o valor da variável tal que 75% dos valores da nossa variável se encontram abaixo de Q3. Vamos utilizar essa notação. Q1 denota o quartil 1, Q2 denota o quartil 2, que é o mesmo que a mediana, e Q3 denota o quartil 3. Além dos quartis, nós também temos os decis. Os decis são os valores da nossa variável que a dividem em 10 partes iguais. Nesse sentido, nós vamos ter 9 decis. E nós vamos denotar por D1, D2, D3 até D9. Então, o D1 é o valor da nossa variável, tal que 10% desses valores ficam abaixo do D1. O D2 é o valor da variável, tal que 20% dos valores da minha variável ficam abaixo de D2 e assim por diante. Até o D9 é o valor da variável, tal que 90% dos valores da nossa variável ficam abaixo do D9. A mediana é o mesmo que o quartil 2, que é o mesmo que o decil 5. E por fim, nós temos os percentis. Os percentis são os valores da nossa variável que a dividem em 100 partes iguais. Nesse sentido, nós vamos ter 99 percentis, tal que entre cada percentil nós temos 1% dos valores da nossa variável, totalizando os nossos 99 percentis. Então, o percentil 25, por exemplo, é equivalente ao quartil 1, ou seja, é o valor da nossa variável tal que 25% dos valores da variável se encontram abaixo desse percentil 25. Percentil 50 é o mesmo que o quartil 2, que é o mesmo que a mediana, que é o mesmo que o decil 5. Ou seja, 50% dos valores da nossa variável se encontram abaixo do percentil 50. Percentil 75 é o mesmo que o quartil 3, ou seja, 75% dos valores da nossa variável se encontram abaixo do percentil 75. Então, nós vamos utilizar a notação P índice 1, P índice 2, P índice 99, para denotar os 99 percentis que nós temos. Então, de modo resumido, nós temos os quartis, que são os valores da nossa variável que a dividem em 4 partes iguais. Esses valores da variável devem estar ordenados, sempre lembrando disso.
Então, nós vamos ter 3 quartis que nós vamos denotar por Q1, Q2 e Q3. Nós também vamos ter os decis, que são os valores da nossa variável, que a dividem em 10 partes iguais, os quais nós vamos denotar por D1, D2 até 9. E por fim, nós temos os percentis, que são os valores da nossa variável, que a dividem em 100 partes iguais. E nós vamos ter 99 percentis, que vamos denotar por P1, P2 até P99. E agora nós vamos aprender um método para obtenção dos quantis, é o chamado método do histograma. Para isso, nós vamos considerar o seguinte histograma dos salários, com essa distribuição dada dessa forma aqui. Lembrando que no histograma, o eixo das abscissas, nós colocamos as classes da nossa variável, que nesse caso é salários, e no eixo das ordenadas nós colocamos as densidades de frequência para que a área total do histograma fique igual a 1. Aqui na parte superior de cada coluna nós temos as frequências relativas em porcentagem. Então, para ilustrar o método do histograma, nós vamos encontrar o quartil 1, ou seja, o valor da nossa variável tal que 25% dos valores dessa variável se encontram abaixo de Q1. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar em qual dos retângulos se encontra o quartil 1. Então, o quartil 1, ele não pode se encontrar no primeiro retângulo. Por quê? Porque no primeiro retângulo nós temos apenas 20% dos valores da nossa variável até o valor 6 aqui, até o salário 6, tá? Então, o que eu precisaria para encontrar o quartil 1? Eu precisaria de mais 5% dos valores da minha variável para encontrar o quartil 1. Então, o meu quartil 1, ele deve estar por aqui, porque até aqui eu tenho 25% dos valores da minha variável. Então, para encontrar o quartil 1, nós vamos utilizar esse retângulo no qual se encontra o quartil 1. E vamos utilizar uma regrinha de proporções, que será dada pela distância do retângulo menor dividido pela frequência relativa do retângulo menor, em comparação com a distância do retângulo maior dividido pela frequência relativa do retângulo maior. Então, fazendo esse cálculo, nós temos Q1 menos 6, que é a distância desse retângulo menorzinho aqui, dividido por 5%, que é a frequência desse retângulo aqui, igual a 8 menos 6, que é a distância desse retângulo maior, dividido por 30%, que é o percentual total desse retângulo maior. Fazendo esse cálculo, nós encontramos uma aproximação para o quartil 1, que é igual a 6,33. Com isso, nós concluímos que 25% dos funcionários dessa empresa, dos salários dessa empresa, se encontram abaixo de 6,33. Agora, nós vamos encontrar o decil 1. O decil 1 é o valor da nossa variável, ou seja, é o valor do salário, tal que 10% das pessoas dessa amostra tem salário inferior a esse decil 1. Então, o primeiro passo é identificarmos em qual dos retângulos se encontra o decil 1. Como no primeiro retângulo eu tenho 20% dos valores da minha variável, o decil 1 vai estar nesse primeiro retângulo aqui. Então, eu devo fazer a mesma regrinha de proporções, só que agora com relação ao primeiro retângulo. Então, nós vamos utilizar o seguinte cálculo. A distância, a amplitude desse retângulo menor, que é D1 menos 4, está para o percentual desse retângulo menor, que é 10%, assim como a distância desse retângulo maior, a amplitude desse retângulo maior, que é 6 menos 4,
está para o percentual desse retângulo maior no qual se encontra o DC1, que é 20%. Fazendo essa multiplicação cruzada, aqui nós encontramos que o DC1 é igual a 5, que é exatamente o ponto médio desse intervalo de classe. A interpretação do DC1 é que 10% dessas pessoas da minha amostra têm até 5 salários. Por fim, para ilustrar, nós vamos encontrar o percentil 75, que é o equivalente ao quartil 3, ou seja, é o valor da nossa variável, tal que 75% dos seus valores se encontram abaixo desse percentil 75. Então, primeiramente, nós vamos identificar em qual retângulo se encontra o percentil 75. Então, fazendo essa verificação, nós observamos que o percentil 75 se encontra no terceiro retângulo, pois até o primeiro retângulo nós temos 20% dos valores da nossa variável, até o segundo retângulo nós temos 50%, mais 30, 50% dos valores da nossa variável, e para eu encontrar o percentil 75, eu precisaria considerar mais 25% do terceiro retângulo, para que até aqui eu tenho o percentil 75, ou seja, até aqui eu tenha 75% dos valores da minha variável. Então, para encontrar o percentil 75, nós vamos considerar esse terceiro retângulo aqui e vamos fazer a mesma regrinha que nós fizemos anteriormente para comparar as proporções entre os retângulos. Então, nós vamos utilizar o seguinte cálculo: nós vamos pegar a distância do retângulo menor, que é P75 menos 8, está para 25%, que é o percentual do retângulo menor, assim como a distância do retângulo maior, que é 10 menos 8, está para 40%, que é o percentual total do retângulo maior, no qual se encontra o percentil 75. E isso significa que 75% dos indivíduos da minha amostra têm salário de até 9,25. Com isso, nós encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima!